Paz do Senhor, turma do canal Arrependimento para Hoje, Pastor Cássio por aqui. Hoje eu estou em excelente companhia, ao lado do Pastor João Gonçalves, do Ministério Palavra Viva, a quem eu tenho a honra de conversar um pouco, né? Alguém que já foi meu pastor e tem todo o meu respeito e a minha consideração como um pastor sobre mim, certo? E nós estamos na chácara. É a chácara da igreja, do Ministério Palavra Viva, Missões Parque Brasília, né? Qual o nome Nova da Betânia. chácara? Rapaz, a chácara não tem nome Ainda não, né? Não. Em breve terá, né? Chácara Palavra Viva. Ô, glória. É isso, queridos. E nós vamos fazer aqui um bate-pronto para vocês verem o que é a experiência de um homem de Deus e dessa experiência a gente tirar alguns saberes edificantes para a nossa vida. Pastor, o senhor se converteu quando? Eu converti no final de abril de 1991. 1991. E como foi essa experiência? Uma experiência assim, muito forte, né, na minha vida. Eu estava com 23 anos, a vida muito perdida, envolvido com álcool, uma vida bem ruim. E eu estava numa parada de ônibus, simplesmente esperando o ônibus, e tinha um colega nas ervas militares, né? Sou militar da reserva da Força Aérea. E a gente estava ali aguardando e ele chegou para mim, do nada, eu não esperava, eu fiquei de surpresa, e falou aquela famosa frase, Jesus te ama. Eu já tinha ouvido essa frase outras vezes, não foi a primeira vez. Só que daquela vez me deu um constrangimento muito grande, deu vontade de chorar. Porque eu estava, como eu disse, num momento muito ruim da minha vida. E eu fiquei constrangido com essa frase. Daí ele começou a me evangelizar na parada de ônibus, falando do amor de Deus. Aquilo despertou uma fome em mim muito grande. E eu cheguei em casa, tinha um Novo Testamento, daquele dos Gideões, né? Quem é que não tem? Olha aí. E a gente até no quartel, esse Novo Testamento, eu comecei a ler. E a minha conversão veio ali. Quando eu comecei a ler, ele falou na parada de ônibus, eu comecei a ler. Interessante que no outro dia, eu procurei ele na parada, já para querer saber mais alguma coisa sobre Jesus, sobre uma obra na minha vida que ele falou que ele tinha. E aí, a partir dali, minha vida nunca mais foi a mesma. Interessante. Maravilha. E ao se converter, o senhor entende que levou as coisas de Deus a sério de vez? Ou foi de fato se converter depois de passar por um processo? Eu levei bem a sério. Para mim ali, tudo se fez novo, como diz a palavra. Eu passei a ter uma vida completamente diferente. Eu deixei a bebida no mesmo momento. Eu já estava bebendo bem. Eu já podia considerar que eu já era até um alcoólatra. Eu não conseguia passar o final de semana sem começar na sexta até o domingo bebendo. E imediatamente eu cortei com a bebida. Eu lembro que entrou no mês das mães. Eu já tinha me convertido, já tinha falado para minha mãe, já tinha falado para minhas irmãs assim, mas ainda estava aquele negócio, as pessoas olhando para mim meio atravessado. E eu me lembro que eu fui comemorar o Dia das Mães na casa de uma irmã minha, e eles dançando, eu estava dançando também, acho que seria a época da lambada já, ou era antes. Eu estava dançando, acho que era um forrozinho lá. Eu estava ali no meio, né? E aí me deram um copo de cerveja, e eu olhei para aquele copo de cerveja. Eu, como diz a história, eu tomava todas, né? E eu fiquei com aquele copo na mão sem saber o que fazer com ele. Eu fui lá numa geladeira que tinha lá, coloquei ele em cima da geladeira e saí de fininho. Sei que não coloquei mais álcool nenhum na boca. Cortei assim com as amizades mundanas. Eu gostava muito de funk, tinha caixa de discos de funk. E eu me desfiz de tudo. Então foi uma conversão séria e radical. Glória a Deus. Séria e radical. Que maravilha. E o tempo passou, você foi congregando, entrou por todo um processo de conhecer coisas novas em Cristo, experiências com Deus. Mas aí chega um momento que o senhor teve consciência de que foi chamado para ser um pastor, né? Como é que se deu esse chamado? Assim? Eu, quando me converti, eu
tinha muita sede da palavra de Deus. Então eu comecei a ler desesperadamente a Bíblia. Eu li o Novo Testamento assim, em um mês. Eu tinha lido o Novo Testamento. Em 3 meses eu tinha lido, acho que o Novo Testamento todo. Eu fiquei desesperado. Comecei a ler a Bíblia de uma forma muito desesperada. E comecei também a buscar em livros, né, e autores. Eu chegava assim numa livraria evangélica. Então, um dos primeiros livros que eu li foram 2 livros que me marcaram bastante. Um foi Os Heróis da Fé, de Orlando Bauer. Eu cheguei na livraria, orei, vi aquele tema, peguei o livro. E outro livro foi o Leonardo Ravenhill, Porretado do Pleno Avivamento. Muita sede de Deus, comecei a buscar nessas fontes. E eu comecei a ver o seguinte, que a igreja, ela estava, não falando da minha denominação, mas acho de um modo geral, eu ia na minha igreja, em outras igrejas, e a gente sentia assim, eu sentia assim uma carência muito grande do ensino. Às vezes você ouvia coisas assim que você, poxa, o irmão, bem que ele poderia oferecer um alimento melhor, e você ficava, eu me sentia às vezes assim, mal nutrido, para ser bem sincero. E eu falava, meu Deus. E aí eu sempre procurei estar próximo de pessoas que eram envolvidas com a obra. Todo irmão que buscava, que orava mais, ele estava envolvido. Era líder de alguma coisa, era dirigente, pregava, evangelizava. Então eu procurei ficar perto dessas pessoas. E aí a gente começou a conversar e tal. E as pessoas começaram a ver um potencial em mim que eu ainda não tinha visto. E aí eles falaram, e a gente conversando, surgiu a oportunidade de eu trazer um estudo sobre Nova Era na época, que era um tema que estava muito em voga, e as pessoas não sabiam praticamente nada a respeito. Eu estava estudando muito a respeito. E me deram a oportunidade para falar a respeito do tema. Eu tinha culto de estudo, não era nem escola bíblica, era um culto de estudo, Igreja Batista. E eu falei do tema. Foi a primeira oportunidade, e essa oportunidade abriu para novas outras oportunidades, e eu gostei muito da experiência. Eu me achava indigno, confesso que eu me achava indigno de eu estar na frente ensinando. Não. Mas aí eu vi que eu podia oferecer algo para os irmãos em relação à palavra de Deus. E aí eu descobri que esse fato de eu ter sede, esse fato de Deus me dar algumas coisas frescas e novas, isso estava relacionado a um chamado que Deus tinha para mim em relação à palavra. E a partir daí eu passei a me dedicar ao tal. Glória a Deus. Experiência maravilhosa, né? Amém. E diga-se de passagem, 2 livros fantásticos, né? Foram. Pleno Avivamento e Heróis da Fé, né? Já reli várias vezes, né? Muito bom. Maravilhoso. E qual seria, na sua opinião, assim, mudando um pouco de assunto, né? Falou da sua conversão, da sua experiência com Deus, do seu chamado, depois de quantos anos pastoreando? 2002, tem 21, né? 21 anos pastoreando. Qual seriam os maiores desafios, assim, na sua opinião, para os pastores atuais? Olha, a gente vive dias muito difíceis, né? Foi proferido pelo Senhor Jesus, pelas epístolas de Paulo. Seriam dias trabalhosos, dias de doutrinas de demônios, dias de apostasia. Então, o conselho era o homem ter certeza do seu chamado acima de qualquer coisa, né? Existem muitas confusões, às vezes encara a coisa de forma profissional, né? Ter certeza do seu chamado, ser fiel a ele, ser fiel às escrituras acima de qualquer coisa, buscar conhecer pela revelação do Espírito, não apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento que qualquer professor de universidade ou de uma escola qualquer pode ter, não apenas um conhecimento mental, mas um conhecimento espiritual de Deus, uma revelação profunda de Deus, buscar o poder de Deus, procurar guardar
se guardar de forma pura, né? Sem se contaminar, porque os dias são muito maus. A gente tem que filtrar muito bem quem a gente ouve. Eu digo assim que até as melhores pessoas que eu escuto com filtro, com discernimento, fazendo igual os bereanos, procurando saber se realmente nas escrituras é daquele jeito. Então a gente tem que ter todo esse zelo, e por mais zelo que nós tivermos ainda é pouco, porque os dias são muito maus. Então é um grande desafio ser obreiro no dia de hoje, porque a responsabilidade é muito grande e ela se torna maior à medida que os dias vão passando e as coisas vão ficando mais apertadas para a igreja. Então é muito zelo, muita graça para ser pastor. Meu Deus. E qual seria o conselho para os jovens obreiros que o senhor daria assim, para os seus obreiros da congregação do Ministério da Palavra Viva, e que também serviria para qualquer outro novo obreiro de outras denominações sérias que nós conhecemos? Buscar o poder de Deus, buscar... Olha, o obreiro ele tem que ter uma espada muito afiada, ele tem que conhecer as escrituras a fundo, ele tem que ir muito mais longe do que as pessoas que estão em sua volta. Então, ele não pode ser um crente mediano, não pode ser um pregador raso, ele não pode se contentar com isso. Ele tem que ir a fundo nas escrituras, ele tem que pregar. Eu sempre tive isso em mente, como se fosse a última vez que ele estivesse pregando. Eu já ouvi isso, eu não me recordo se foi Spurgeon, foi algum grande homem, né, que falou. E a gente tem que ter todo esse foco. Então, o obreiro que está iniciando, ele tem que mergulhar mesmo, no ensino, na meditação das escrituras, para que ele possa realmente ter o que oferecer, e oferecer com qualidade, né? Hoje em dia, infelizmente, o evangelho tem perdido muito a sua qualidade, porque infelizmente os obreiros têm perdido a qualidade. As pessoas têm trazido algo muito diluído, preocupado mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus, todo cheio de não me toque, para não ofender, não se fala em pecado, não tem confrontamento. Ora, claro, tudo feito em amor, na direção de Deus, não tem problema nenhum, porque Jesus foi um grande confrontador, os profetas, os apóstolos, e nem por isso as pessoas deixaram de seguir, pelo contrário, os verdadeiros apareceram, seguiram. Então é não ter medo de pregar a verdade e se aprofundar nela. Glória a Deus. Bom, agora a gente chegou aqui ao final da nossa entrevista, né? Se é que pode se dizer assim. E para finalizar, você que nos acompanhou até agora, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de mandar aí o seu pedido de oração nos comentários, que a gente está sempre orando por todos os inscritos, aqueles que nos pedem oração. E o Ministério da Palavra Viva também tem um canal no YouTube, né, pastor? Tem. Qual é o nome do canal? Rapaz, é Ministério da Palavra Viva, acho que é arroba. Você perguntou uma coisa difícil para mim, eu de rede social, eu sou péssimo. É mesmo? Até o canal da igreja. Acho que é arroba Ministério Palavra Viva, alguma coisa assim. É Ministério Palavra Viva o nome do canal. Nós temos lá, acho que 1.600 inscritos, uma coisa assim. Tem uma águiazinha azul, você vai identificar. Você vai procurar pelo Ministério Palavra Viva, vai encontrar o símbolo da águia azul, e certamente vai encontrar lá poderosas ministrações, palavras edificantes. E assim como eu pedi para você se inscrever no nosso canal, também peço que você se inscreva no canal do Ministério Palavra Viva. Certamente Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.